Continuação do estudo sobre o livro de Ageu. Quem pode deixar de ver que isto é principalmente aplicável ao tempo atual? A ideia vulgar é que se pode purificar o mundo andando por ele mediante associação com ele, enquanto que a verdade é que se não pode deixar de ser contaminado. As instruções dadas ao cristão são para se purificar a si mesmo de todos os vasos para a desonra e seguir a paz, a justiça com aqueles que invocam o nome do Senhor com um coração puro. Não existe mais salutar conselho para o cristão na atual confusão da cristandade. Nela temos toda sorte de perigos e provações, tanto do ponto de vista negativo como do positivo. Negativamente, nós somos obrigados a nos separarmos do que é desonroso para o Senhor e positivamente temos o dever de seguir o que é bom segundo a sua vontade, com os que amam de todo o coração a sua glória e a sua vontade. O isolamento é mau, mas a separação de tudo, o que é pecado aos olhos do Senhor, é um dever imperioso para o cristão. Separar-se para se unir de conformidade com a palavra de Deus com aqueles que o invocam com um coração puro. A ideia prevalecente no nosso tempo de que se pode beneficiar com o mal ou resolvê-lo por meio de ligação com ele é não só uma ilusão que deve acabar num desapontamento ou por nos arrastar para onde menos esperamos, mas em si mesmo, o princípio que vale realmente é abandonar a Deus. É o abandono prático da sua santidade e do nosso dever de andarmos como Cristo andou, com a alegação de fazer o bem, que funesta noção. Juntamente com isto, o profeta convida-os outra vez a considerarem os caminhos de Deus. Abre aspas. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isto, desde esse dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira e nem a oliveira têm dado os seus frutos. Desde este dia vos abençoarei. Versos 15 a 19. O Senhor desafia-os a verem como ele será fiel à sua palavra. E os discípulos não acharam que era assim. Não pode existir um fato mais notável do que este. A bênção que Deus havia dado ultrapassava em muito o que os seus pensamentos almejavam. Alguns dentre nós podem ter experimentado o mesmo no tratamento de Deus conosco espiritualmente. Muito mesmo se referirmos à nossa própria experiência num assunto que, afinal de contas, é importante tanto para nós como os outros. O amor de Cristo, só por si, concede tudo o que pode haver de santa obediência, assim como é, na verdade, a sua única origem, o único padrão e regra de aguardar a sua vinda. Para muitos, tratava-se simplesmente de uma questão de fazer a vontade de Deus e, portanto, de um dever estabelecido de se afastarem daquilo que desonra o Senhor. Mas quem poderia esperar a revelação da sua palavra e recuperação da verdade esquecida, e o gozo da sua presença e a extensão de bênção, ainda que indiretamente, a outros de longe e de perto por meio dela?
Não podemos dizer que o Senhor tem excedido todas as nossas expectativas, não apenas em graça, mas no opróbrio que levamos entre os homens? Portanto, bendizemos o seu nome por ambas as coisas. A bênção virá, além de toda a nossa expectativa, se pela graça nos inclinarmos para o Senhor com o propósito de coração. Quanto aos judeus da antiguidade, o Senhor aqui faz a promessa, abre aspas, desde esse dia vos abençoarei, fecha aspas. A última mensagem inclui e amplifica a mudança dos céus no seu efeito na terra. Não se trata da igreja, mas do reino. Não mais em paciência, mas em poder e glória. Abre aspas, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, nos 24 do mês, dizendo, fala Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo, farei tremer os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O trono de Davi será estabelecido pelo poder da graça de Deus, quando do julgamento dos reinos dos gentios. A figura da sua intimidade e da sua escolha aponta para aquele dia. Zorobabel, embora apenas governador, é claramente uma figura de Cristo como rei. Como filho e herdeiro de Davi, era apenas natural que o fosse nos seus dias. O Messias estabelecerá plenamente e manterá para sempre, enquanto a terra durar, o reino do Senhor no mundo. E isto no meio do povo escolhido, trazido do cativeiro e da dispersão. Da mesma forma que o paganismo esperava do mundo aquilo que deveria ser manifestado na igreja, a cristandade espera agora da igreja o que Deus tem reservado para Cristo e para Cristo em relação com Israel na terra e a igreja glorificada nas alturas. A verdade revelada quanto ao século vindouro abrange a restauração do reino de Israel na terra e o domínio dos santos nas alturas, transformados evidentemente à imagem gloriosa do Senhor, mas reinando com ele sobre a terra. William Kelly.